Olá, amigos. Obrigado por aceitarem o convite de estarmos juntos nesse momento para o estudo desta semana. A classe Sempre Jovem agradece a participação de vocês e o formato virtual se tornou a opção para esse momento que estamos vivendo, né? Você que está nos assistindo pelas redes sociais, obrigado pela sua companhia. E a classe Sempre Jovem, para aqueles que não nos conhecem, eu vou explicar rapidinho. Nós nos reunimos todos os sábados na Igreja Adventista do Jardim América. Ali nós estudamos semanalmente um guia de estudos, que nesse trimestre é este guia que está encerrando. Aliás, hoje é o último estudo desse trimestre. Nós estudamos nos últimos 3 meses o livro de Daniel e hoje vamos estudar o capítulo 12. As classes, em algum momento na igreja, elas se dividem e a nossa é a Sempre Jovem, e você já é nosso convidado para nos visitar. Antes desse estudo, eu gostaria de pedir para o pastor Alceu, acho que é importante nós fazermos uma oração para que Deus possa nos inspirar no momento que vamos partilhar da palavra de Deus. Vamos orar então? Sim, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos alcança hoje. Obrigado porque durante todo esse trimestre nós observamos, mergulhamos e aprendemos com Daniel. Chegou a última lição, agora nos ilumina a todos para que possamos não só compreender o que está escrito, mas colocá-lo em prática. Fica conosco no estudo da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, amigos, eu percebi que o capítulo 12, o primeiro verso já do capítulo 12, ele já traz uma riqueza tremenda de ensinamentos para a gente. Eu achei ele tão rico de detalhes que eu gostaria de dividir com vocês ele em pelo menos 4 pontos para a gente conversar. Veja, o verso 1 do capítulo 12, ele começa: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. A pergunta para vocês é assim: qual que é o significado de Miguel, o grande príncipe? Existe uma fundamentação, um embasamento bíblico para essa interpretação? Eu gostaria de ouvir vocês. Olha, eu estava olhando o livro de Daniel, né, o capítulo 12, e os colegas também, e você vai ver que Miguel é um dos nomes que aparece constantemente. E Miguel, ele tem tudo a ver com os atributos divinos. Até mesmo o significado do nome Miguel, né, em Daniel, e quando ele aparece é assim: quem é como Deus? E não tem ninguém igual a Deus a não ser o próprio filho dele. Ellen White, eu até anotei aqui, Ellen White no livro História da Redenção, página 173, ela fala assim, ó, que Miguel ou Cristo com os anjos foram quem enterraram Moisés. Desceu do céu, depois que ele, Moisés, desceu à sepultura por pouco tempo e ressuscitou e levou-o para o céu. Quem que é que tem o poder de ressurreição a não ser Deus? Então, Miguel, ele é Jesus. Eu anotei algumas características que aparecem no livro de Daniel, quando se refere a Miguel. E a gente sabe que Daniel 12 tem uma ligação, um link, né, muito legal com Daniel 7. E ele aparece assim, ó, como filho do homem, como príncipe do exército, ungido, e ele também, em Daniel 9, príncipe. Então, Daniel 8, príncipe do exército, Daniel 9, o ungido, e ele em Daniel 7 é o filho do homem. E Daniel 12 tem relação com Daniel 7, ele está linkado, né? Ele é um paralelo também ali em Daniel 7 e 12. E aí a gente aparece Miguel. O levantar de Miguel é a linguagem da Bíblia para o levantar de Deus para esmagar, derrotar um inimigo. E eu peguei o meu Novo Testamento em grego, porque eu fiquei olhando, né? O que é o arcanjo Miguel, né? E essa palavra arcanjo lá de Tessalonicenses, que vai ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Essa palavra arcanjo, o radical inicial dela ali, o começo dela é arque, A-R-C, né? Arque, que é a mesma palavra que aparece em João capítulo 1, verso 1. No princípio, que é princípio em grego é arque. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é Miguel? Miguel é Jesus. Só complementando o que o pastor Alceu mencionou, quando a gente olha o papel de Cristo com o nome de Miguel, a gente percebe que em cada função que ele exercia,
ou que Cristo exerce, ele tem um nome diferente, né? A gente percebe que ele foi chamado de lírio do vale, estrela da manhã, Miguel, Emanuel, e aí vai, né? É igual, por exemplo, todos nós somos pais aqui, né? Então, para os nossos filhos, nós temos o nome de pai. Para a nossa esposa, nós temos o nome de esposo. Para os nossos pais, nós somos filho. Para a igreja, nós somos pastor. Então, assim, nós somos a mesma pessoa, só que nomes diferentes de acordo com contextos diferentes, né? Então, o nome Miguel, quando a gente olha, é Cristo também. Assim como Cristo é o Cordeiro, assim como ele é o leão da tribo de Judá. E o nome Miguel é dado a Cristo em que contexto? Né? No contexto que a gente já conversou várias vezes aí, de repente quem está assistindo já sabe, é o contexto de conflito, né? Quando Jesus enfrenta as forças do mal, quando ele enfrenta Satanás, quando ele vence Satanás, nesse contexto, o nome dado a Cristo é o nome de Miguel, né? O vencedor, o batalhador. É o nome e o atributo de Cristo Jesus naquele momento. Interessante, né? E não acho que não teria melhor maneira de começar o capítulo justamente falando desse momento do grande príncipe que é Jesus, né? Agora é interessante que as duas palavras, na verdade, do verso, nesse tempo, e depois o verso fala novamente de um tempo de angústia. Eu preciso perguntar para vocês, pastor Arilton, poderia falar para nós aí, que tempos são esses? Ele começa citando um tempo, depois fala de um outro tempo. Fala para nós um pouco sobre essa questão. Bom, é sabido que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos e versículos como nós conhecemos hoje. Isso quer dizer que o livro de Daniel tinha o capítulo 11 e o 12, era um livro cursivo. Se você olhar naquilo que eles marcaram hoje como Daniel 11:40, lá fala a respeito do tempo do fim. Então, Daniel 12, é claro que é uma continuação, é um fluxo da revelação de Daniel. Então, nesse tempo, no capítulo 12, é uma expressão, é uma referência ao tempo do fim, citado no capítulo 11, verso 40. Agora, complementando o que foi dito pelos colegas, no capítulo 12 é uma continuidade do 7. E há uma beleza, uma harmonia na obra de Miguel. No capítulo 7, ele entra no santuário, ele se assenta e começa o juízo. Por isso que a cena do capítulo 7 é uma cena judicial. O que acontece no capítulo 12? Terminou o juízo. Por isso, nesse tempo, no tempo do fim, quando termina o juízo, vai se levantar Miguel. Então, o levantar-se de Miguel no capítulo 12 é que Jesus está deixando o santuário. É por isso que aparece aí, virá um tempo de angústia. Esse tempo de angústia, ele é caracterizado pelo fim da graça. Então, Jesus entra e se assenta no Santíssimo no capítulo 7, e no capítulo 12 ele se levanta. Ele está saindo do santuário. Terminou o juízo. Agora vem um tempo de prova para o povo de Deus, e dentro desse tempo de prova está o que a gente chama de tempo de angústia. Então, a expressão nesse tempo é uma alusão ao fim do ministério de Cristo no santuário celestial, o fim do tempo da graça e o início agora de uma cadeia de eventos que vão culminar com a volta de Jesus em glória e majestade. Que beleza, né, pastor Arilton? Que raciocínio de Deus, né? Deixar essa informação para nós todos, né? Então, Miguel se levanta e ele vem para buscar o seu povo. Ele é o vencedor, né? Ele é o vencedor. E isso é demais, né? E essa sequência, né, de complemento. E eu acho legal isso aí, porque o capítulo 1 é a introdução de Daniel. E na literatura do livro, a conclusão é o capítulo 12. E para mim, eu vi isso, né? E com as tuas palavras agora mais ainda, é que Deus não esquece dos fiéis e ele vem para buscar os fiéis. Eles estavam no cativeiro, foram para o cativeiro e agora eles estão saindo do cativeiro. Só que o cativeiro cósmico, assim, né? Esse negócio, que coisa linda. Deus seja louvado por isso. Há mais um detalhe interessante ainda, amigos, que é o seguinte: se Jesus está saindo do santuário nesse momento, e nós tínhamos aqui na Terra um antítipo, nós temos que voltar a nossa cena para o dia da expiação. E quando o sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, terminava o dia da expiação, ou todo o ritual da expiação,
ele saía do santuário para abençoar o povo. E uma vez dada essa bênção, iria começar a 7ª e última festa em Israel, que era a festa dos tabernáculos. Esta festa era uma celebração do perdão dos pecados alcançados, graças ao ministério do sumo sacerdote, e essa festa durava 7 dias. Quando Jesus deixar o santuário celestial, ele virá também para buscar seu povo, para abençoar o seu povo. E nós temos a informação, vinda de Ellen G. White, de que a nossa viagem da terra para os céus, ela vai durar 1 semana, assim como durava a festa dos tabernáculos 7 dias. Então, nós temos uma festa ainda para celebrar ao Senhor. E esta é a festa dos tabernáculos, que tipifica o tempo de viagem dos salvos desse planeta até o céu, que será de 1 semana. Amém. É uma riqueza de detalhes impressionante, né? Agora vocês usaram a expressão aí já, que também era parte da minha pergunta aqui, sobre o se levantará, Miguel. Miguel se levantará. Acho que essa tem uma expressão que traz muita coisa junto com ela. Eu gostaria que o pastor Fábio comentasse um pouquinho para nós, ampliasse esse raciocínio já comentado pelos colegas, da grandeza desse se levantar de Miguel. Já foi mencionado por alto, mas é interessante que é um termo hebraico ali, né? Amad, que significa justamente o livramento do povo, né? No Egito, fazendo alusão ao Egito ali, o povo foi liberto do Egito, do cativeiro egípcio. Então, naquele contexto, Deus se levanta, liberta o povo. Na cruz, a libertação também. E no complemento final do capítulo 12, que é justamente sobre a volta de Cristo, ele se levanta. Eu faço até um exemplo ali, vamos tentar pensar de uma forma bem prática aqui. Imagina que na escola ali tem alguns meninos brigando e tem um coleguinha que é fraquinho brigando com o outro e o colega mais forte está vendo. E está vendo o coleguinha apanhar. De repente fala assim, deixa eu me levantar e vou resolver esse problema agora. Então, a gente imaginar uma cena assim, é como se Jesus se levantasse e falasse assim, agora é comigo. Ele se levanta e ele vai fazer justiça e livramento. A gente pode ver isso no Salmo 12, verso 5, que explica um pouco mais o que é o se levantar, né? Que é Jesus tomar a frente, é Jesus dizer assim, agora é comigo, a solução está nas minhas mãos, eu vou acabar com a injustiça e vou fazer justiça. Salmo 12, verso 5 diz assim, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora. Então, essa é uma alusão, né, no Antigo Testamento ali, é justamente o que Jesus representa ao se levantar. É ele ver a opressão desse mundo, o sofrimento, a morte, e ele dizer assim, olha, a partir desse momento eu me levanto e eu vou fazer justiça e eu vou acabar com todo esse sofrimento aí. Né? Então, esse termo, justamente se levantar, é o livramento final de Jesus para com o ser humano. Isso é uma lição tremenda para nós hoje, porque se hoje estamos vivendo um momento, quem sabe você que nos assiste, vive um momento em que a injustiça ou a dor ou o sofrimento está te causando tristeza, angústia, aqui é uma promessa que no momento certo, e Deus sabe o momento certo, Jesus vai se levantar para nos defender e nos honrar. Isso é maravilhoso, né? Agora, esse verso, ele encerra com algo intrigante, né? Porque ele fala que todo aquele que for achado inscrito no livro. Que livro é esse, pastores? Achado inscrito num livro, que livro é esse? Como é que eu faço para me inscrever nesse livro? Quem consegue ter o nome inscrito nesse livro? Então, a gente está numa cena, né, Isaías, que é a cena de juízo, né? E toda a cena de juízo, a gente já vê a relação, então, de Daniel 12 com o livro de Daniel, capítulo 7, aparece também, o juiz se assentou e abriram-se os livros. É a mesma coisa. Então, o livro Grande Conflito, na página 450 e 451, Ellen White apresenta quais são os livros, que também estão ali no livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 12. O primeiro livro, o livro da vida. E esse é conhecido de todos nós, né? O que é o livro da vida? É onde estão registrados os nomes daqueles e todo aquela que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O livro das memórias, que aparece também aqui, ou memorial, que estão os registros das ações, boas ações dos santos.
e tem o livro dos pecados, onde estão registrados os pecados de todos os homens. Então, todo aquele que for achado escrito no livro, qual livro? Dos pecados? Não, o livro da vida. Miguel vem, ele se levanta, como o pastor Fábio falou, o pastor Arilton mencionou para nós, também explicou, ele vem para buscar aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Novamente, os livros aparecem e como são importantes na estrutura, né, do juízo. E agora, no final do livro de Daniel, um reforço. Se você tem o livro do teu nome no livro da vida, ele vem para te buscar. Que esperança, né? Que promessa, né? Agora, o verso 2, ele tem uma expressão que eu acho que merece a gente conversar, sobre a expressão dormem no pó da terra. Essa aqui tem uma relevância tão profunda que eu queria ouvir de vocês, quem está nos assistindo, qual é a esperança que temos por trás dessa expressão dormem no pó da terra, ressuscitarão. Essa expressão que o verso 2 inicia. Se a gente acompanhar na própria lição aqui, a gente percebe que há uma associação entre Daniel capítulo 12, verso 2, que está mencionado o texto, com Gênesis 3, verso 19. Né? E essa associação ela é bem interessante, porque quando a gente analisa o roteiro bíblico, a gente percebe o seguinte, que assim como Deus fez o ser humano a partir do pó da terra, ele refará, né? Essa palavra é até nova, diríamos assim, mas ele vai fazer novamente o ser humano que morreu. Ele tem a capacidade, eu estava ouvindo esses dias alguém mencionando assim, Deus não precisa do corpo humano para julgar, porque Deus é espírito e ele vai julgar os espíritos também. Na verdade, né, a gente indo novamente ao livro de Gênesis, a gente percebe o seguinte, que o ser humano ele foi feito a junção do sopro de Deus, juntamente com o pó da terra, e se formou o ser humano. Então, Deus refará, né? Ele vai novamente fazer o ser humano, assim como no início de tudo ele fez. E tem um ponto interessante também de 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, que diz o seguinte, que nós não iremos antes daqueles que morreram. Então, Deus vai ressuscitar do pó da terra para que a gente não vá antes. E da mesma maneira, aqueles que morreram não foram antes, né, como muitos pregam, né? Eles estão no pó da terra. Então, esse termo pó da terra é Deus refazer aqueles que morreram e juntos irmos para o céu, nos ares, encontrar com Jesus. É uma nova vida. Assim como Deus fez a vida, ele refará a vida novamente. E é legal demais isso aí, né, pastor Fábio, essa ligação com Gênesis, porque a lição até menciona, né, terra do pó. E é a mesma expressão que aparece em Daniel. Exatamente, é uma inversão, né, do que a gente está acostumado. Pó da terra, agora a terra do pó. Na matemática divina, há uma reconstrução, né, pelo poder dele. Legal demais isso. Realmente. Agora, é interessante que o verso continua dizendo que nessa ressurreição que a gente está comentando, uns irão ressuscitar para a vida eterna, o verso fala assim, e outros para a vergonha eterna. Pastor Arilton, quando que ocorre essa ressurreição? A ressurreição é uma doutrina da palavra de Deus, é uma doutrina bíblica. Jesus, em João 5, 28 e 29, falou a respeito de duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo ou da condenação. Nós entendemos que na volta de Jesus vai ter lugar a primeira ressurreição, e nela ressuscitam todos os salvos de todas as eras que passaram pela morte. 1000 anos depois, acontece a segunda ressurreição, que será a ressurreição dos ímpios. Agora, o interessante notar que Daniel 12, 2 está falando de uma ressurreição onde tem salvos e perdidos, uns para a vida e outros para a condenação. Então, essa ressurreição nós chamamos de especial ou parcial, porque não é nem a primeira nem a segunda. É uma ressurreição que vai acontecer e nela ressuscitarão salvos e perdidos. Quando ela vai se passar? Quando ela vai ter lugar? Nós entendemos que depois de Miguel se levantar do santuário, ou seja, depois do fechamento da porta da graça, quando estiver acontecendo a grande tribulação, também chamado de angústia de Jacó. Nesta ressurreição,
quem ressuscita por parte dos ímpios? Nós temos 2 textos na Bíblia que dão a luz para nós. Jesus, na sala de julgamento, ele disse para aqueles que o estavam condenando injustamente: em verdade vos digo que vereis os céus abertos e o Filho do Homem vindo na sua glória e na glória de seu Pai. Então vão ressuscitar nessa especial, por parte dos ímpios, aqueles que participaram do juízo, da condenação de Jesus e não se arrependeram, é claro. E Apocalipse 1:7 é outro texto que traz uma luz sobre o assunto. Lá diz que eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Então, os ímpios que participaram tanto do julgamento quanto da crucifixão de Jesus e que não se arrependeram e perderam a vida eterna, eles vão ressuscitar pouco antes do regresso de Jesus, nessa ressurreição especial, para contemplar que aquele que eles condenaram e mataram era de fato o Filho de Deus. Agora, quem ressuscita por parte dos salvos? A Bíblia faz silêncio sobre o assunto. Mas nós temos em Ellen G. White pelo menos 2 textos onde ela menciona que ressuscitarão nessa ressurreição de Daniel 12:2 todos aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Esta expressão, fé na mensagem do terceiro anjo, por parte dos teólogos adventistas, ela tem 2 interpretações. Uma delas, todos aqueles que morreram a partir de 1844, quando começou-se a pregar as 3 mensagens de Apocalipse 14. A segunda posição seriam não desde 1844, mas aqueles mártires que existirão por ocasião do tempo de angústia prévio, por ocasião dos últimos eventos que envolve chuva serôdia, decreto dominical, antes da porta da graça se fechar. Então, nós não temos uma posição totalmente definida sobre o assunto por parte dos salvos, mas a gente entende que essa ressurreição ela é especial, porque não é nem a primeira, nem a segunda, e ela acontece durante o tempo de tribulação, um pouco antes da volta de Jesus e da primeira ressurreição. Agora eu acho que quando o ouvinte, quando o leitor da Bíblia, ele lê o texto, vem o sentimento assim, eu preciso ressuscitar na ressurreição para a vida eterna, eu quero isso. Pastor Alceu, vamos deixar uma dica para quem está nos assistindo, qual é o caminho, quais são os passos para participarmos dessa ressurreição para a vida eterna? Assim, né, Isaías? E para os amigos que estão acompanhando aí a nossa lição hoje. Primeiro, a gente tem que ter uma certeza. Jesus venceu a morte. Paulo, o apóstolo, ele fala assim, tragada foi a morte pela vitória, lá em 1 Coríntios 15, verso 54. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte. E ao vencer a morte, ele tem as chaves da morte agora. E as portas da morte foram escancaradas pelo poder de Cristo. E o que acontece agora? Quando eu confio no sacrifício de Jesus, quando eu me entrego para Ele, quando eu me rendo a Ele, quando eu sou batizado e tenho um novo começo de vida com Jesus, eu tenho a vida que Deus vai, por exemplo, assim, como é que eu posso dizer? Ele vai compartilhar comigo a vida eterna, ele vai... que palavra usaria, Fábio, pastor Arilton? Porque Jesus vai dar a vida, ele vai dar a vida para nós que estávamos derrotados e destinados para a morte. Mas agora, quando ele vence, a vida é compartilhada, outorgada, é passada para nós, e aí a gente tem esperança de glória e de eternidade, né? Como a gente vê na palavra. Isso mesmo. Agora, é interessante que o livro continue, a gente precisa avançar, são tantas coisas boas que é vontade de continuar falando desse tema, mas a gente precisa avançar aqui, porque um detalhe interessante é que depois disso, Daniel, ele é orientado a encerrar as palavras e selar o livro. Aí a pergunta que vem para nós é, por que a importância de encerrar naquele momento? E esse selamento, ele acontece até quando? Quando que ocorreu? Qual foi a necessidade de que isso acontecesse?
Veja, Daniel recebeu a ordem de selar o livro que havia escrito até o tempo do fim. Então foi dado um momento em que esse livro deveria ser aberto. Então o livro de Daniel, ao ser selado, significa que ele não poderia ser compreendido na sua totalidade até que o tempo do fim chegasse. Há duas profecias na Bíblia que nos ajudam a identificar a chegada do tempo do fim. Os 1260 anos de supremacia papal, que aparecem em Apocalipse capítulo 12, verso 6, e as 2300 tardes e manhãs que conduziriam à purificação do santuário, de Daniel 8:14. Então essas duas profecias juntas, elas assinalam a chegada do tempo do fim. A supremacia papal termina em 15 de fevereiro de 1798. E as 2300 tardes e manhãs apontam para a transição do ministério de Cristo no santuário celestial no dia 22 de outubro de 1844. Isso quer dizer que os anos de 1798 e 1844 são os anos que assinalam a chegada do tempo do fim. Por esse momento, o livro de Daniel seria compreendido. E é exatamente isso que nós temos em Apocalipse, capítulo 10. Então, na visão que João tem de um anjo segurando um livrinho aberto, e esse anjo em Apocalipse 10 é o próprio Jesus Cristo, esse livro aberto na mão do anjo é o livro do destino das nações. E é o livro também de Daniel. Porque o único livro que esteve selado até esse momento era o livro de Daniel. E agora ele aparece na mão de Cristo aberto. E o capítulo 10 de Apocalipse nos aponta para o evento do grande desapontamento milerita. Cumprimento que cumpriu-se no final das 2300 tardes e manhãs. Ou seja, terminado o período profético das 2300 tardes e manhãs, vindo o grande desapontamento, o livro de Daniel já aparece ali aberto, desselado. E se você pegar, por exemplo, Isaac Newton, que foi um tremendo cientista, matemático, mas escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, já desde o século XVIII, ele começava a apresentar interpretações a respeito das profecias de Daniel. E muita coisa ele acertou. Muita coisa já estava revelada já no século XVIII. E veio se consumar essa revelação a partir do século XIX. Ou seja, o livro de Daniel foi um livro preparado para o tempo do fim. Por isso, nós estamos exatamente no momento de entendermos esse livro e sermos beneficiados por todos os seus ensinos. Muito bom, muito bom. Agora, o senhor tocou num ponto, é uma expressão que uma interpretação que a gente escuta bastante, né? O saber de muitos se multiplicaria. E às vezes o pessoal foca só nessa questão, a ciência se multiplicar, o conhecimento científico, quando na verdade o texto está falando também dessa questão do tempo que viria a se revelar esse conhecimento, certo, pastor? É exatamente isso. A aplicação primária para o conhecimento se multiplicar é a ciência, o conhecimento do livro de Daniel. Então, no tempo do fim, esse conhecimento se multiplicaria, porque ele seria desselado, ele seria aberto. Agora, o texto permite uma aplicação secundária de se compreender que também no tempo do fim viria grandes avanços científicos e tecnológicos. É por isso que chegou aí a Era das Luzes. Então, a Era das Luzes, toda a evolução industrial, tecnológica, cibernética, que o mundo tem experimentado nos últimos anos, é também cumprimento da profecia. Porque Deus vai se valer de todo esse recurso para levar o seu evangelho àqueles que ainda não conhecem. Prova disso é o que a gente está fazendo aqui, nos reunindo com várias pessoas virtualmente para estudarmos o livro de Deus. Há uma tradução, Isaías, pastor Fábio, pastor Arilton, de Teodócio, e eu gostei muito dessa tradução, porque tem tudo a ver com o que o pastor falou. Ó. E tu, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim, até que muitos sejam ensinados e o conhecimento aumente, o conhecimento do livro. Legal. Agora o livro encerra o último versículo, né, o versículo 13,
Diz tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui está a garantia da herança para Daniel, por toda a vida que ele teve e a dedicação à causa de Deus. Eu acho que esse é o momento, encerrando o livro, encerrando o trimestre, que eu gostaria que vocês falassem com quem está nos assistindo, que lição que a gente resume, qual a aplicação para a nossa vida que a gente resume, tanto para quem estudou a lição durante os 3 meses, como também para aquela pessoa que ainda não estudou totalmente o livro de Daniel. Eu acho que esse é o momento que vale a pena a gente deixar um recado especial, fechando aí esse trimestre de estudos. Eu diria o seguinte, quando a gente olha Daniel, o personagem histórico Daniel, a gente olha para ele como um vitorioso, um guerreiro, um batalhador, só que ele foi um sofredor também, né? Ele caiu na cova dos leões, ele em determinados momentos teve que rejeitar a compreensão humana para aceitar a compreensão divina, o amor divino. E ao final de tudo ele viu e percebeu a condução de Deus através dos relatos históricos, da estátua, de tudo que Deus revelou para ele, né? Então isso traz uma lição para nós que é a seguinte: a gente vai sofrer nesse mundo, né? A nossa vida não será diferente, nós vamos passar por dificuldades. Mas assim como Deus revelou a Daniel, ele revela a nós também. Ele está no controle da história do mundo, ele está no controle da nossa vida. E ao final de tudo a gente pode ver um Deus que vai se levantar e tornar justo as injustiças que a gente tem vivido aqui na Terra, né? Então isso que deve realmente nortear a nossa vida, nos trazer esperança e nos trazer conforto também. O anjo que aparece, o anjo interlocutor do céu com Daniel, né? É o anjo Gabriel, o mais poderoso anjo que existe no céu. Vai ser o mesmo interlocutor com João na ilha de Patmos, né? Esse anjo diz claramente para Daniel: Daniel, você vai descansar. Ou significa literalmente, você vai morrer. Você vai morrer, mas no final dos dias você vai se levantar para receber a tua herança, a tua recompensa. Eu acho que a recompensa de Daniel, ela está dividida em 2 momentos. A primeira parte é: a sua recompensa será a vida eterna por sua fidelidade. Como o pastor Fábio acabou de mencionar, por tudo que aconteceu com esse servo de Deus no livro, e ele demonstrou-se fiel, incorruptível, no meio de uma geração corrupta. Agora eu acredito que há uma segunda parte na herança de Daniel, que será no céu se encontrar com todas as pessoas que foram alcançadas, salvas através do conteúdo do seu livro. Então, a recompensa é para ele a vida eterna por sua fidelidade, mas ele também terá uma recompensa em conhecer no céu, não sei quantas, certamente milhares e milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas graças ao estudo do seu livro, graças ao seu exemplo, às histórias de fé e coragem que ele deixou para nós nas páginas sagradas. Então, você, querido amigo que nos assiste, quero motivar você a estudar esse livro junto com o livro do Apocalipse e buscar compreender o momento exato que estamos vivendo. E sabe que a boa notícia é que nós temos a mesma recompensa prometida a Daniel, a vida eterna através de Jesus Cristo, se também formos fiéis como ele foi. Eu estava olhando aqui, Isaías, e ouvindo os colegas, e é empolgante, né? Porque Daniel vai ver, como o pastor Arilton falou, o resultado da sua fidelidade, de ser fiel. Nabucodonosor vai ressuscitar, porque Ellen White fala que morreu Nabucodonosor na fé do Deus de Daniel. Que alegria para esse rapaz no começo e agora já um senhor, né? Ele vai ressuscitar e as pessoas também, e muitos vão ressuscitar. E eu estava olhando esse texto essa semana, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Eu gosto de estudar as estrelas. E a estrela Sirius é uma estrela branca e ela é a mais brilhante que tem no céu. Ela vale 5 vezes mais o brilho do Sol. E eu fiquei pensando, né? Se a sociedade tem os seus superstars, Deus também tem suas estrelas. E Daniel foi uma estrela de Deus. E a palavra de Deus diz que você e eu, nós aqui, nós podemos também ter esta distinção de estrela de Deus.
Sendo fiel, escolhendo ser fiel, escolher andar de acordo com a palavra, viver de acordo com a palavra. E ser sábio na palavra é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor. Então, se nós andarmos no temor do Senhor, nós vamos ter sabedoria. Hoje o conhecimento está disseminado, mas sabedoria tem pouca gente. Deus, através da palavra, está fazendo esse desafio, seja sábio, e aí você vai brilhar. Para quem anda com Deus e ganha pessoas para o reino de Deus, Deus vai ter uma distinção especial no céu. Por quê? Vão brilhar mais do que a estrela Sírius, que é 5 vezes mais brilhante que o sol. E esse é o meu desafio para todos nós aqui. Vamos nos entregar a Deus, vamos viver por Deus, vamos ganhar gente para Deus. E aí Deus vai nos distinguir entre muitos, porque a sabedoria está em levar pessoas a Jesus. Muito bom. Eu consolidaria aí as falas de vocês em confiança, e mesmo em meio ao caos aparente, à crise existente, confiança e fidelidade a Deus vai ter a sua recompensa, né? Eu acho que esse é o momento que a gente precisa orar, a gente deve orar por quem está nos assistindo, para que a gente consiga confiar em Deus acima de tudo e permanecer fiel a Ele. Pastor Arilton, o senhor faz essa oração para encerrarmos esse nosso estudo? Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pela tua palavra profética que nos mostra que no fim da história, Cristo vai se levantar para livrar-nos desse mundo de pecado e sofrimento e nos conduzir para o seu eterno reino de glória. Permita que estejamos juntos com Daniel, naquele dia glorioso quando o Senhor voltar a essa terra, e que nós possamos partilhar com quantas pessoas pudermos essa linda mensagem que temos aprendido nesse livro, para ajudar que outros também se preparem para esse glorioso evento. Abençoe cada amigo que esteve conosco agora, estudando a tua palavra. Que a tua bênção chegue para cada família e que o Senhor nos ajude em nosso preparo para a eternidade. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu agradeço a participação de vocês, que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós e você que nos assistiu também, que a bênção de Deus esteja sobre todos. Obrigado.